Boa noite, não, né? Bom dia, meus irmãos. Já vou pedir para que os irmãos deixem a palavra de Deus aberta ali em Efésios, que a gente leu mais cedo. Efésios capítulo 2. Hoje nós vamos tratar da última parte a respeito do Pai. Nós estamos estudando a doutrina da Trindade e a gente separou, né, em 3 partes. Vamos tratar especificamente da doutrina do Pai, depois da doutrina do Filho e, por fim, da doutrina do Espírito Santo. Hoje nós vamos finalizar a parte da doutrina do Pai. Mas é uma finalização diferente. É uma finalização que ele, ao invés de fazer uma retomada só sobre a questão da doutrina do Pai, ele vai fazer uma retomada, a gente vai fazer uma retomada da doutrina da Trindade em geral. Então nós vamos estudar hoje um pouco mais sobre a doutrina da Trindade em geral. E o tema da nossa aula de hoje é a necessidade de uma piedade trinitária. A necessidade de uma piedade trinitária. Vamos tentar entender isso na aula de hoje. E vamos começar assim. Olha como é que a Trindade ela era vista há poucos anos atrás. Poucos assim, né? A Declaração de Savoy, ela diz, lá de 1658, ela diz assim: a Trindade é o fundamento de toda a nossa comunhão e dependência confortável dele, de Deus. E um teólogo chamado Voetius, um teólogo holandês reformado, também do século XVII, ele disse assim: a Trindade é o fundamento dos fundamentos, onde todo artigo de fé está casado com essa doutrina. Ou seja, uma coisa que a gente vê nessas duas citações é que a Trindade ela é algo fundamental. Fundamental no sentido de ser algo basilar, algo em que as outras doutrinas vão se fundamentar. Ou seja, a Trindade ela dá base, ela faz com que ela sempre está presente nas outras doutrinas, nas demais doutrinas. E eu pergunto, será que é assim que a gente vê hoje também? Isso aí é lá no século XVII. Essas duas citações foram feitas lá no século XVII. Será que é assim que a gente vê hoje também a doutrina da Trindade? Porque hoje em dia tem muitos crentes que têm pouco ou nenhum uso prático dessa doutrina no dia a dia. A gente pouco lembra que o nosso Deus é um Deus trino nas coisas que a gente faz, naquilo que a gente fala. A gente pouco fala que nosso Deus ele é um Deus trino, um Deus triuno. Isso tem que permear as doutrinas, isso tem que permear o nosso entendimento das coisas. E hoje a gente vai fechar o estudo da doutrina do Pai por meio do estudo da doutrina da Trindade, baseado lá em Efésios 2, especialmente o versículo 18, tá? Efésios 2, especialmente o versículo 18. E o que eu quero dizer com tudo isso? Eu não estou falando de saber simplesmente definir a doutrina da Trindade, porque isso a gente já aprendeu nessas aulas. Mas a doutrina da Trindade ela precisa estar no nosso coração, pois senão todas as demais doutrinas vão estar em perigo. E isso tem que direcionar a nossa piedade, a nossa vida de santificação nesse mundo. Então vamos tentar dar uma olhada nisso. E a gente vai olhar, segundo esse roteiro aqui, a importância dessa doutrina, sempre olhando para o texto de Efésios, tá? Efésios 2. A importância dessa doutrina, a estrutura da piedade, aí seria na Trindade, né? Como a Trindade nos ensina isso, a estrutura da piedade, e a aplicação dessa piedade da Trindade. Beleza? Então, esse é o nosso roteiro hoje. Vamos começar, então, com a importância da doutrina da Trindade para nós. Como é que a gente prova a Trindade nas Escrituras? Eu sei que a gente já falou um pouco disso.
E isso talvez seja a coisa mais questionada aí por quem não é um cristão, né? Com quem questiona o cristianismo. Questionam a Trindade pelo fato dela não estar diretamente exposta nas Escrituras. Você não encontra um texto bíblico escrito a Trindade é isso, ou a Trindade funciona assim. Não tem um texto que fala diretamente sobre isso. Mas tem algo muito interessante a partir disso para nós. Ela não está numa declaração formal, mas por estar nos bastidores das principais doutrinas é que talvez ela seja ainda mais vista como fundamental. O que eu quero dizer com isso? Não tem uma necessidade de ter um anúncio formal, direto sobre a Trindade na Bíblia. Por quê? Porque a Trindade está em tudo. A Trindade está anunciada em cada uma das doutrinas, em cada uma das coisas, especialmente nas principais. Vamos dar uma olhada? Por exemplo, vamos falar sobre o batismo. A Trindade está no batismo? Vamos lembrar do batismo de Jesus. Como é que está lá no batismo de Jesus? Jesus, a segunda pessoa da Trindade, né, o Filho, ele está sendo batizado. E aí vem uma voz e fala, esse é o meu Filho amado. Ou seja, o Pai fala, capacitando a ele ali, dando a autoridade para que ele faça a sua obra. E em seguida também vem o Espírito desce como pomba sobre Jesus, ele se incapacitando a Jesus ali para a sua obra. Então, temos a Trindade no batismo de Jesus. Mas e no batismo em geral? Por exemplo, vai batizar alguém aqui. Como é que a gente fala? Como é que o pastor fala? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo, ele reflete a Trindade. A Trindade está envolvida nisso. E nas grandes doutrinas aí das Escrituras? Por exemplo, na obra da redenção, alguém abre lá em 1 Pedro 3,18 e lê para a gente. Ah, 1 Pedro 3,18. Pode continuar. Aqui a gente vê as três pessoas da Trindade envolvidas na obra da redenção. Qual a obra da redenção? Cristo morrendo pelos pecadores para trazer salvação. E ele faz isso para nos conduzir ao Pai em espírito. A gente vai ver isso em Efésios também, mas a Trindade está envolvida na grande obra da redenção. E isso é desde antes da fundação do mundo. A gente vê isso no plano eterno de Deus. A gente não precisa ler Efésios 1, de 3 a 14, mas Efésios 1, de 3 a 14 vai trazer as três pessoas da Trindade como envolvidas num plano antes da fundação do mundo para trazer a redenção para esse mundo em Cristo Jesus. A Trindade está mais uma vez envolvida aí numa das grandes partes da Bíblia. Ou então na doutrina da igreja, mais uma vez Efésios. Efésios 4, de 1 a 10, a gente vai ver a doutrina da unidade da igreja. E essa doutrina, ela está permeada aí também pelas três pessoas da Trindade. A Trindade, ela tem que estar envolvida em todos os aspectos das doutrinas bíblicas. E a Bíblia, ela não esconde isso. O Novo Testamento não esconde isso. Então a gente não precisa de um anúncio formal da Trindade é isso. Por quê? Porque a Trindade é assim, ela se revela assim. E você vai encontrar ela em todas as doutrinas da igreja. Então, sendo assim, se a obra conjunta das pessoas da Trindade ela fosse removida de alguma forma, o evangelho ia se desfazer. Porque é dependente da Trindade, porque Deus se revela dessa forma. Então vamos para Efésios. Vamos focar agora no texto que a gente de fato vai olhar hoje.
Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. A gente vai olhar principalmente o versículo 18, que ele é o centro desse texto. Mas Efésios 2, de 11 a 22, ele é um exemplo vívido dessa doutrina da Trindade, que nós lemos hoje no início da escola dominical. É um exemplo de como essa doutrina se encontra por trás do ensino do Evangelho. Ela vai descrever a união entre Deus e seu povo e também a união entre o próprio povo. Por exemplo, vai lá para Efésios 2, 11. Quem que ele está separando aí? Quem que ele está começando a separar aí nesse início de texto? Ele está falando como é que funcionava antes, né? Era uma separação entre judeus e gentios. Ou seja, havia uma separação. Mas não só uma separação entre judeus e gentios. Uma separação entre os chamados incircuncisão e os chamados circuncidados. Isso está falando de um outro relacionamento aí, entre Deus e um povo. Os incircuncisos são aqueles que não são povo de Deus. Então, tem dois relacionamentos aí. O relacionamento entre a nossa união com Deus e a união do próprio povo, do próprio ser humano na terra. Então, está tratando dessas duas coisas. E Paulo ele começa relembrando isso. Antes a humanidade era dividida entre judeus e gentios. Mas aí Cristo veio e ele trouxe os gentios à fé. Cristo ele faz com que os gentios, antes estranhos às promessas de Deus, dadas ao povo de Deus, ou seja, estranhos à aliança, eles não eram partes da aliança com do povo de Deus com Deus, agora eles são trazidos à fé por Cristo. Eles têm agora essa possibilidade. E os versículos 14 a 18, eles vão descrever para nós essa dupla reconciliação. E o versículo 14 ele tem para a gente, talvez, o título que a gente pode dar a toda essa sessão aí. Ele é a nossa paz. Alguém lê para a gente o versículo 14. Ele é a nossa paz. E o que ele fez? Ele derribou a parede da separação que trazia inimizade, não só entre os povos, mas entre Deus e o seu povo também. Cristo ele é a reconciliação, por isso ele é chamado de a nossa paz. É por meio de Cristo que nós temos paz. E o versículo 18 vai ser o argumento central disso daí. Cristo ele é a paz que nos une como povo, que nos une como ser humano, que nos une com Deus. E Cristo ele é essa paz. E como é que ele vai chegar nisso lá no versículo 18? Alguém lê o versículo 18 para a gente? Todo mundo já percebeu aí que agora as três pessoas da Trindade se envolveram aí no negócio. A gente estava vendo que Cristo, a obra de Cristo em primeiro lugar, o que Cristo fez em primeiro lugar. Cristo ele é aquele que fez a reconciliação, ele é a nossa paz. E agora no versículo 18, Paulo traz então o envolvimento de todas as pessoas da Trindade. E como é que ele envolve as pessoas da Trindade aí nesse texto? Cristo ele é o meio pelo qual nós nos aproximamos de Deus, ou seja, pelo qual nós somos reconciliados com Deus. Veja que ele escreve aí no versículo 18. Porque por ele, esse por aí pode ser traduzido por através, porque através dele, através de Cristo, ele fala, ambos temos acesso ao Pai. É através de Cristo. Cristo ele é o meio, ele é a mediação entre nós e Deus. A gente só consegue reconciliação com Deus porque Cristo ele é a ponte que faz agora com que a gente consiga
essa reconciliação com Deus, que a gente consiga ter paz com Deus. E como é que ele envolve o Espírito? E é pelo Espírito que somos capacitados a isso. Olha o versículo 18 de novo. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Esse em, no grego, ele pode ser traduzido também por ou pelo Espírito. Ou seja, é pelo Espírito, é pela capacitação que o Espírito nos dá, que a gente consegue, então, aceitar Jesus e ser reconciliado com Deus por meio de Jesus. E o Pai? Como é que o Pai é envolvido? A gente viu ali Cristo, a gente viu ali o Espírito. O Pai, ele é o quê? Ele é o objetivo. E, em resumo, a gente faz assim. Como cristãos, nós nos aproximamos pelo Espírito, que é aquele que nos acompanha. Lembra que Jesus ele enviou o Espírito como nosso consolador, aquele que habitaria em nós e nos iluminaria e nos ajudaria. Por meio do Filho, que é aquele que faz a obra, é aquele que é o nosso mediador, ao Pai, que é o nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? Nos reconciliar com Deus. Se nós não estivermos reconciliados com Deus, não há salvação. Então veja que há todo um trabalho da Trindade em geral, cada um com as suas especificidades, mas de uma forma una, trabalhando juntos em prol da nossa salvação. Isso é muito importante. É impossível a gente ter comunhão e falar só de uma das pessoas da Trindade para falar de alguma coisa específica relacionada à redenção, relacionada à salvação. A gente sempre tem que envolver as três pessoas da Trindade, porque é impossível ter comunhão com uma sem as outras. Como é que a gente reflete a partir disso? A gente pode fazer algumas perguntas. O texto fala que Cristo é a nossa paz. Será que Cristo já se tornou a nossa paz? E o que eu quero dizer com isso? Você reconhece a Cristo, né, como o único caminho para se reconciliar com Deus? Às vezes a gente quer alguma coisa, a gente clama a Deus, a gente ora a Deus, e a gente nem lembra que é por meio daquilo que Cristo fez por nós que a gente consegue tudo isso. Por meio da obra de Cristo na cruz, por meio do sacrifício de Jesus, é a única forma que a gente consegue chegar a Deus. Então a gente sempre tem que estar em mente, por isso que a gente ora, né, em nome de Jesus no final, porque é por meio dele. E você reconhece que só pode abraçar esse caminho, ou seja, Jesus, se for pela obra do Espírito Santo em seu coração? Às vezes a gente acha que depende da gente, da nossa força, da beleza da nossa oração, ou da força que a gente tem para pedir alguma coisa ao Senhor. É claro que a gente tem que estar interessado também. As coisas trabalham também juntas, mas tem uma prioridade, tem uma hierarquia, e ela vem primeiramente da obra do Espírito no nosso coração. É o Espírito que nos capacita, é o Espírito que nos ilumina. Por isso que quando a gente fala, leia a Bíblia, a gente fala, faz uma oração antes, para que você seja iluminado pelo Espírito. E ele te capacite a entender aquilo que você está lendo. E ele te capacite a entender aquilo que está sendo pregado. A gente tem que ser capacitado, iluminado pelo Espírito, para poder, então, entender, para poder ser capacitado a fazer a nossa obra, a obra que Deus requer de nós aqui na Terra. Essa era a primeira coisa, essa é a grande importância da doutrina da Trindade. E sabe por que a gente tem que enfatizar Jesus em tudo aquilo que a gente fala? Que a gente fala muito isso, né? Sempre, se a pregação não tiver Jesus, tem alguma coisa errada, né? Não é uma pregação. Por que a gente fala tanto isso? Porque sem Jesus, ninguém chega perto de Deus. É impossível falar com Deus, clamar, orar, ser abençoado, ou qualquer outra coisa que envolva Deus sem Jesus. É impossível. Só por Jesus a gente tem acesso ao Pai.
E é o Espírito, ou melhor, pelo Espírito que nós somos habilitados a crer em Jesus e reconhecê-lo como nosso Salvador ou como nosso mediador entre nós e Deus. E eu vou explicar isso melhor agora nesse próximo ponto. A estrutura dessa piedade trinitária. Como é que a gente se torna mais piedoso ao olhar a obra da Trindade, ao olhar como a Trindade funciona? Vamos olhar a estrutura disso. Para entendermos melhor e até aproveitarmos melhor a doutrina da Trindade na nossa fé e piedade, a gente precisa descompactar o trabalho de cada uma das pessoas divinas na salvação. O que eu quero dizer com isso? Vamos olhar separadamente. Vamos olhar o que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazem separadamente e vamos entender na obra de cada um como a gente pode se aproveitar disso para nos tornarmos mais piedosos e assim seguirmos para a nossa santificação pessoal. Quem lembra daquela obra clássica chamada O Peregrino? Alguém que já leu O Peregrino? O que o Peregrino conta? A caminhada do cristão, que até é o nome dele, né? Do cristão até os portões ali do céu, né? Ele chega até lá, uma caminhada dura e tudo mais. Só que tem uma sequência esse livro. Eu nunca li a sequência. Quem conhece a sequência desse livro? Ele vai contar a história da esposa e dos filhos, né? Do cristão. A esposa cristiana e seus filhos. E tem um momento desse segundo livro, dessa segunda parte da história, que eles estão trilhando o caminho e chega um personagem chamado Prudência. O John Bunyan, né, que é o autor, ele colocava esses nomes assim, né, bem específicos para a gente meditar a respeito deles, né? E esse personagem chamado Prudência, ele vira para o filho mais novo e faz uma pergunta para ele. Ele pergunta para ele como as 3 pessoas da Trindade estão envolvidas na salvação dele. Como cada uma das pessoas da Trindade é o Salvador dele. Se fosse essa pergunta para você, você saberia responder? Como cada uma das pessoas da Trindade estão envolvidas na sua salvação? São 3 perguntas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como cada um está envolvido na sua salvação? Eu tenho certeza que se fosse só uma pergunta, como Jesus está envolvido na salvação, todo mundo saberia responder. Como o Pai e o Espírito Santo estão envolvidos na nossa salvação? É isso que a gente vai olhar aqui. A gente vai tentar responder essa pergunta que o autor do Peregrino levantou lá no seu livro para o filho mais jovem deles ali. Vamos começar falando do Pai. Qual que é a ênfase? Deixa eu tirar ali, né? Qual que é a ênfase do... Vamos ver se vocês estavam atentos. Qual que é a ênfase que o apóstolo Paulo dá no versículo 18 a respeito do Pai? Isso, essa palavra é importante. Qual a palavra você falou primeiro aí? Acesso. Ou seja, é acesso ao Pai. O que a gente está dizendo aí? Que a gente quer chegar ao Pai, que a gente quer alcançar o Pai, que a gente precisa de algo para estar em comunhão com o Pai. Então a ênfase de Paulo aí no versículo 18 do capítulo 2 é mostrar como o Pai é o nosso objetivo, aquele do qual nós devemos nos aproximar. Tenha essa ênfase em mente. A ênfase é chegar ao Pai, é se reconciliar com o Pai. E como é que a gente faz isso de forma prática? A gente sabe que é por meio de Jesus. Mas vamos lembrar de uma coisa prática para a gente chegar a Deus. O que a gente faz? Oi? Ora. Simples. Orando. É a primeira coisa que tem que vir em mente se você quer chegar a Deus. Você ora ao Senhor. Obviamente tem toda uma estrutura de oração, por isso que ela existe, porque tem algo que nos leva a Deus. A gente ora em nome de Jesus, a gente ora a Deus capacitado pelo Espírito.
Mas na oração nós temos o privilégio de chamar a Deus como? Como é que Jesus nos ensinou a orar? Pai Nosso. A gente tem o privilégio de poder chamar a Deus na oração de Pai. Isso é a forma como a Bíblia nos ensina a buscar relacionamento com Deus. É de um relacionamento paternal. A forma como a Bíblia nos manda buscar relacionamento com Deus Pai é de uma forma paternal. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Muitas vezes a gente pensa em Cristo, o Filho, como um Salvador. E aí quando a gente olha para Deus, o Pai, a gente olha mais para Ele como um juiz distante e irado, que simplesmente quer derramar sua ira sobre o pecado. E Jesus, então, ele é o Salvador bondoso que vem e limpa essa ira de Deus, e ele é o bonzinho, e Deus, o Supremo Pai, ele é o distante. E não, essa visão é completamente equivocada. Essa visão, ela é erradíssima. A gente devia olhar para Deus muito mais olhando para João 3,16. O que fala do Pai lá em João 3,16? O Deus Pai que amou ao mundo de tal maneira que deu seu único Filho para morrer por nós. Se isso é distância, tem alguma coisa errada no nosso conceito aí de distância. O Pai, ele é sim. O Pai, ele é sim o Deus Todo-Poderoso, Santo, Justo. E longe de Cristo, a gente não pode se assegurar desse amor do Pai. Porque, de fato, ele é um Deus justo que pune pecados. Mas, quando a gente olha para Cristo e por meio de Cristo, essa visão tem que mudar. Essa visão do Pai tem que mudar, pois nele é impossível duvidar do amor do Pai. Aquele que não é cristão, de fato, ele tem que olhar para Deus com temor mesmo. A gente também olha para Deus com temor. Mas aquele que não é cristão, aquele que não crê em Jesus e que não olha para Jesus como o caminho que leva até Deus, ele vê ao Pai como alguém realmente distante, porque esse Pai vai derramar sua justiça sobre ele. Mas quando a gente está em Cristo, essa definição tem que mudar. A gente olha agora para Deus como um Pai todo amoroso e bondoso para com o seu povo. E é impossível duvidar desse amor, porque Ele deu o seu Filho justamente para isso. Então, o amor salvador do Pai, ele deveria nos incitar a ter uma vida de gratidão e obediência a Ele. Se o Pai nos amou de tal maneira, que é o que o texto diz, o texto lá de João 3,16, como é que a gente deveria responder? No mínimo, da mesma maneira. No mínimo, oferecendo a Ele tudo que é de mais importante para nós. Ele deu o seu Filho por nós. Por que a gente não dá tudo aquilo que é de mais importante para nós? Às vezes a gente coloca outras coisas no lugar, né? Às vezes a gente quer vou ter um pouco de lazer, hoje eu não vou na igreja, não. Eu quero fazer outra coisa agora, acho que eu vou assistir um filme, eu não li a Bíblia hoje, mas deixa para lá, eu recupero amanhã. A gente sempre coloca coisas que para nós a gente acha mais importantes. A gente distorce. Se Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, por que a gente não faz da mesma maneira e dá aquilo que é mais caro para nós? Talvez seja o seu tempo, talvez seja o seu lazer, talvez seja as suas vontades, eu não sei. Mas olha para esse texto e olha quão importante é isso. Deus, o Pai, Ele deu aquilo que era mais caro para Ele. Lembra mais uma vez do batismo. O que Deus falou a Jesus no batismo? Esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Ele deu aquilo que Ele tinha mais prazer.
para morrer por nós? Por que a gente não dá aquilo que nos dá prazer a Deus? Muitas vezes a gente só quer para nós mesmos. Essa reflexão é extremamente importante. Uma vida, então, piedosa, a gente está falando de piedade, né? Uma vida, então, piedosa, ela deve vir como resposta a um amor salvador de Deus. O Pai está envolvido, sim, na salvação. Ele é o nosso objetivo. E a nossa vida piedosa tem que ser uma resposta ao nosso amor, ao amor salvador dele por nós. Até aí alguma questão, alguma dúvida? Então vamos para o ponto do filho. Qual que é a ênfase de Paulo em Efésios 2,18 a respeito do filho? O que é o filho lá em Efésios 2,18? Qual que é a função dele lá? O Pai, ele é o nosso objetivo. A gente quer ter um acesso ao Pai. E o Filho? Por onde? O que você falou? Caminho. Exatamente, ele é o caminho. Então, a ênfase de Paulo em Efésios 2,18, a função do Filho na obra salvadora é ser o caminho que nos leva em reconciliação ao Pai. É a peça central do Evangelho que nos leva ao Pai. É comum a gente dizer que é preciso ter um relacionamento pessoal com Cristo se a gente deseja ser salvo. Isso é corretíssimo. A gente precisa se relacionar com Cristo para a gente ser salvo de fato. Ter fé significa também isso, né? Crer significa também se relacionar ali com o nosso Salvador. Mas não é só isso. União com Cristo inclui relacionamento pessoal com Ele. Mas não é só isso. E o que eu quero dizer com isso? A Bíblia dá uma ilustração para mostrar nossa união com Cristo. A ilustração é isso aqui, ó, a diferença entre amizade e casamento. Se eu tenho um amigo, uma amiga, eu posso ter a maior amizade que esse mundo já viu, mas ela jamais vai chegar aos pés do relacionamento marital. Jamais. Um relacionamento dentro de um matrimônio, ele é extremamente superior a uma amizade. Então, união com Cristo, o que eu quero dizer com isso? União com Cristo pode ser talvez comparada a um casamento. É uma união muito superior a eu ser amigo de Cristo, ao ser amigo de Deus. É muito mais do que isso. Por isso que a Bíblia usa a ilustração de Cristo, ele é o noivo e a igreja é a noiva. Só que ainda assim, um relacionamento marital não é suficiente para demonstrar a força dessa união. Deixa eu provar isso. Olha a superioridade da união com Cristo. O que a Bíblia fala dessa união? O que Cristo faz por nós quando nós nos unimos a Ele? A obediência de Cristo se torna a nossa obediência agora diante de Deus. Porque por mim mesmo eu não consigo obedecer a Deus perfeitamente. Então Deus, o que ele tem que fazer? Ele olha para Jesus, aquele que obedece por mim. Jesus, ele veio cumprir a lei e ele cumpriu perfeitamente sem nenhum erro. Então a obediência de Cristo se torna a minha obediência. O que mais? A retidão de Cristo se torna a minha retidão. Ele foi perfeito na obra dele. Ele não errou nenhum sequer detalhe na sua missão. O que mais? A morte de Cristo. A morte de Cristo suspende a nossa morte. O fato de Cristo morrer e se entregar por nós, ele paga o preço da dívida que era a nossa morte. Ele morre em nosso lugar. Beleza, essas coisas representam a união que nós temos com Cristo. Deixa eu voltar então para a união que eu falei marital, né, entre homem e mulher. Eu posso obedecer a Deus pela minha esposa? Eu posso fazer isso?
E aí, eu posso obedecer a Deus pela minha esposa? Eu quero ouvir vocês. Algumas pessoas disseram assim, ó, vocês concordam que é não? Eu não posso obedecer a Deus pela minha esposa. Eu não posso atribuir fé à minha esposa pela minha fé. Eu não posso fazer isso. Eu não posso, por eu crer, fazer com que a minha esposa creia. Eu não posso fazer isso. Eu também não posso falar para Deus, Deus, eu morro pela minha esposa para o Senhor salvar ela. Não, eu sou indigno. Eu não posso morrer por ela. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala que eu preciso sim lutar e até dar minha vida em sacrifício para isso, tal como Cristo fez para a igreja. Eu preciso fazer isso pela minha esposa. Mas é o máximo que essa minha união marital permite com a minha união, né, diante de Deus, permite que eu faça. Porque no fim eu não posso dar conta dos pecados dela, nem ela dos meus. Então essa união, ela não é uma comparação plena da união nossa com Cristo. Por isso que a gente tem que perceber que a nossa união com Cristo vai além. Ela não é um mero casamento como a gente vê nesse mundo. Ele é um Senhor Deus Todo-Poderoso, se entregando no nosso lugar e falando, vem aqui, eu vou fazer por você, porque eu posso fazer isso, ele é digno de fazer isso. É uma união muito mais superior. Por isso ele é o acesso a Deus, Pai. É somente unidos a Cristo e somente a Ele, mais ninguém, que nós podemos chegar a Deus Pai. Alguém abre a Bíblia para nós aí em 2 Pedro 1:3. 2 Pedro 1:3. Quem abrir aí pode ler. Esse texto é importante. Em Cristo nós temos tudo que é necessário para assegurar o direito de estar diante de Deus. E quando nós obtemos esse direito, por meio de Cristo, a gente passa a ter então tudo aquilo que é necessário para ter uma vida que é digna de estar diante de Deus. Isso é importante. Eu não sou digno de estar diante de Deus. Como é que Deus aparecia no Antigo Testamento? O que as pessoas tinham que fazer? Elas se escondiam, elas tiravam a sandália dos pés, porque ninguém é digno de estar diante de Deus. Mas por meio de Jesus nós somos habilitados, e enquanto a gente está nesse mundo, a gente é treinado para estar digno de estar diante de Deus, quando a gente estiver no céu com o Senhor. Então, por meio de Cristo, nós passemos a ter tudo aquilo que é necessário para ter uma vida piedosa. Isso é muito importante. Primeiro ponto, sobre o pai. O que eu falei da vida piedosa do pai? Nós temos que ser piedosos olhando aquilo que Deus, o Pai, fez por nós. Um amor fora de série. A gente tem que dar o nosso amor também daquilo que mais nos dá prazer para ser piedoso diante de Deus. E por meio de Cristo, nós passamos a ter tudo aquilo que é necessário para ter uma vida de piedade e retidão. Então, meu irmão, se você está em Cristo, não há desculpas ou para você não ter, ou no mínimo não lutar por ter uma vida santa e piedosa. Se você está em Cristo, você tem que buscar isso, você tem que lutar por isso. Você tem que. A salvação nos transforma, meus irmãos. A salvação tem que nos fazer mudar a vida. Se você é um salvo em Cristo Jesus, as coisas modificam. Aquilo que você vivia antes não é o que você vive mais. Salvação tem que nos transformar em ter uma vida piedosa. Até aí alguma questão? Algum ponto? Terceiro e último aqui, o
a função do Espírito Santo, então, na salvação? Qual que é a ênfase de Paulo em Efésios 2,18 sobre o Espírito Santo? A gente viu que o Pai, a gente quer ter um acesso a Ele, reconciliação. A gente viu que Cristo é quem nos dá esse acesso, Ele é o meio, Ele é o caminho. E o Espírito Santo? Fala alto, gente. Eu não ouvi, foi mal. Isso, unidade. É aquele que nos une, é o vínculo da nossa comunhão com o Pai e o Filho. É Ele que nos capacita a ter essa união com o Pai e com o Filho. Por exemplo, é Ele quem aplica Cristo ao nosso coração pela palavra. Você não consegue crer em Jesus e ser salvo se não for pelo Espírito Santo. Às vezes a gente briga, né? Você tem que orar mais pelo seu filho que não está salvo. Você tem que orar mais pela tal pessoa que está fora da igreja. Meu irmão, a gente pode orar o tanto que for, mas não é a força da nossa oração. Quem comunica Cristo ao nosso coração é o Espírito por meio da palavra. A gente tem que rogar a Deus por isso. Não é pela nossa força. O Espírito também ele é a garantia da nossa herança nos céus. O Espírito também é o selo da nossa adoção. É por meio da obra do Espírito Santo no nosso coração que eu posso ser visto agora como filho de Deus. Da capacitação que Ele nos dá. Alguém abre lá em 1 Coríntios 12, 3. Isso é importante, esse trecho aqui, esse versículo. Muito importante. Quem achou pode ler. 12, 3. Segunda parte do versículo. Ninguém pode dizer que Ele é o meu Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Nós só confessamos a Jesus por meio do Espírito. E Romanos 8, 26 vai dizer que Ele é o autor das nossas orações, né? É aquele texto que fala que a gente não sabe orar. Mas é o Espírito que nos capacita a isso por gemidos inexprimíveis. Ele nos capacita a chegar também a Deus por meio de Jesus. Ele não é o caminho a gente viu que é Jesus, mas Ele é o que nos dá a capacidade de crer em Jesus para obter esse caminho. Em resumo, o Espírito ele é a causa da nossa união salvadora com Cristo, bem como de toda a nossa santidade pessoal. E como é que o Espírito faz isso? Vamos falar de forma prática. Como é que o Espírito nos ajuda a ser mais piedosos, a ser mais santos? A gente tem um negocinho na teologia que chama meios de graça. Quais são os meios de graça que a gente tem? Primeiro meio de graça aqui, palavra de Deus. Por que o Espírito Santo que nos ajuda nisso? Porque é Ele quem nos ilumina a entender a leitura da palavra. O que mais? O que é mais meio de graça? Oração é um meio de graça. A gente ora ao Pai em nome do Filho, mas quem que nos capacita a fazer isso? O Espírito Santo. O que mais? Tem mais um meio de graça que é muito importante. Sacramentos. A gente acha muitas vezes que participar ali, comer o pãozinho, ou então ver a água caindo na cabeça da criança, são coisas assim que a gente só está olhando. Meu irmão, o Espírito Santo, ele nos capacita a ser abençoados por esses elementos. Nós somos abençoados pelo Espírito Santo, ele nos dá capacidade disso, quando a gente participa da ceia. É em espírito. Lembra quando a gente está na frente aqui para participar da ceia, a gente não crê que o pão se transforma em carne,
e o vinho se transforma em sangue, mas a gente diz o quê? Que é em espírito que Cristo está ali presente. Então, nesse sentido, o Espírito ele é a causa imediata da nossa piedade, da nossa santidade, da nossa afeição ao Senhor. Ele é parte essencial na nossa salvação e na nossa vida de salvos, como aquele que nos auxilia na nossa santificação. Juntando as pessoas, né? Juntando as partes. Se a gente entender o papel de cada pessoa da Trindade, da divindade, isso vai nos ajudar grandemente na nossa vida de santificação pessoal e piedade. Por quê? Porque a gente vai se lembrar do amor acolhedor de Deus. E quando a gente lembra daquilo que Deus fez por nós, Deus o Pai, a gente tem que se tornar, ou tem que se sentir mais desejoso de nos entregar a Ele da mesma forma. Quando a gente lembra da obra redentora de Cristo por nós na cruz, a gente tem que se tornar mais humilde. Por quê? Porque Cristo se entregou por nós. Eu não posso continuar do jeito que eu era. Ele se entregou por mim. E da capacitação do Espírito Santo, aquele que nos ajuda a nos tornarmos mais fortes, fiéis e ricos na graça de Deus. Porque quando a gente entende isso, o nosso fundamento, ele é firme. Essa é a estrutura da Trindade, que deve nos ajudar a ter uma vida mais santa e piedosa. Até aí alguma dúvida? Vamos para a parte final? Vamos fazer umas aplicações dessa piedade trinitária. Mais uma vez, em Efésios 2,18, Paulo, ele posicionou a doutrina da Trindade como o centro da doutrina da salvação. Cada uma das pessoas da Trindade faz parte essencial na doutrina da salvação. E isso nos leva a alguns pontos de aplicação. Primeiro, se desenvolvermos uma piedade trinitária, é necessário, primeiramente, que pensemos sobre tudo o que o nosso Deus realiza de forma trinitária. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que parar de... Ih, ficou junto ali. Que a gente tem que parar de tentar decifrar a Trindade e passar a reconhecer a Trindade. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente tem dificuldade em falar sobre a Trindade porque é algo difícil de entender, porque é algo difícil de compreender. Deus não quer que você decifre como é que três se tornam um ali, de uma mesma substância. Não, não é isso que Deus quer te passar. Ele quer te passar algo que Ele é. E aí que você reconheça aquilo e aprenda a partir daquilo. Então, ao invés de pensar em como Deus realiza, de tentar decifrar isso, a gente tem que pensar em como Deus realiza suas obras de forma trinitária. Por exemplo, como é que Deus cria o mundo? De forma trinitária. O Pai fala por meio da sua palavra, que é o próprio Filho, que é a palavra, e o Espírito traz ordem a isso. É aquele que paira ali, né, sobre as águas, né? Ele traz ordem a isso. Ele é a força motriz, vamos dizer, que capacita isso. Joca? A choca? Eu nunca ouvi falar. Espírito choca, nunca ouvi falar. Não sei te responder, vou até pesquisar isso. O Espírito choca.
Muito bom. Você falou alguma coisa? Então, por exemplo, se aí eu falei na criação, né? Na história da redenção, a gente viu o pai envia o filho ao mundo, ele cumpre a sua obra capacitado pelo Espírito. Ou mais, o filho se oferece voluntariamente como sacrifício ao pai por meio do Espírito. Na oração a gente já viu, a gente ora ao Pai em nome de Cristo, capacitados pelo Espírito. E a gente poderia falar de diversos exemplos aqui de como a Trindade permeia todas as doutrinas bíblicas. A ideia, então, meus irmãos, não é decifrar a Trindade. A ideia é observar como a Trindade funciona, porque é a forma como Deus se revela, e aprender com isso. Isso quer dizer, então, que a primeira batalha da vida cristã começa na nossa mente. Pois como podemos viver como pessoas que creem na Trindade sem pensar como trinitários, como pessoas que creem nisso? Não basta dizer, eu creio num Deus que é trino. Muitas pessoas falam só isso, eu creio na Trindade. Mas o que representa isso para você? Isso é uma batalha para a nossa mente, a gente tem que entender como isso representa para nós e o que isso ajuda a nós em praticidade. É como um puritano certa vez disse, nós fomos feitos para entender esse mistério. Não é para simplesmente tentar decifrar, é para começar a progredir a partir disso. Nós somos feitos para isso. E à medida que a gente for progredindo, a gente vai nos crescendo cada vez mais no conhecimento de Deus. Segunda coisa, segunda aplicação. A natureza trina de Deus define o padrão para a unidade em meio à nossa diversidade na igreja. Deixa eu explicar isso. Mas antes, a gente está em Efésios, né? Vai uma página para frente aí. Efésios 5, versículo 1. Efésios 5, versículo 1. Interessante ele falar para a gente ser imitador de Deus como filhos. Normalmente a gente fala para a gente imitar a Cristo, né? Por quê? Porque é mais fácil, né, da gente ver aquilo que Cristo fez como ser humano, que ele se tornou homem, e imitar ele. Mas veja que Paulo está dizendo para a gente ser imitador de Deus, de uma maneira geral. Deus trino aí. Como é que a gente imita o Deus trino? Como é que isso funciona? Isso é extremamente importante para nós. E tem que trazer conforto para nós. Imitar o Deus trino significa servir naquilo que foi chamado a fazer sem hierarquia. Como é que as pessoas da Trindade trabalham? Como é que as pessoas da Trindade trabalham? Cada uma na sua função. Mas nenhuma é superior à outra. Por quê? Porque eles estão unidos. Unidos, cada uma na sua diversidade de função. Beleza? Como é que a gente traz isso para nós? Imita a Trindade. Olha para a igreja. A igreja precisa aprender a ser unida também dessa forma. Nós somos um corpo que serve ao nosso Senhor. Ele é o cabeça, e apenas ele é o cabeça. Mas entre nós, filhos, não tem um cabeça. Não há hierarquia entre filhos. Obviamente, há funções que vão delegar algumas coisas e outras vão receber, mas isso não significa uma hierarquia. Não há uma hierarquia de nível entre nós, seres humanos. Então, a igreja deve imitar a Deus em sua unidade, a gente tem que ser uno, mas cada um na sua diversidade que Deus lhe proporcionou, sem se achar inferior ou superior. Ou seja, uns vão pastorear, outros vão orar, outros vão pregar, outros vão aconselhar, outros vão ser ótimos para hospedar, outros vão gostar de colocar a mão na massa para trabalhar. Sem hierarquia, cada um fazendo aquilo a qual foi chamado para fazer. Eu não sei como é que você serve na sua igreja, na nossa igreja, a maioria daqui, né? Mas se Deus te chamou para servir na igreja,
E se você está na igreja, Deus te chamou para servir na igreja, Ele quer que você sirva com aquilo que Ele te deu de melhor para fazer. E você não deve se achar melhor ou pior por isso. A gente simplesmente tem que cumprir e obedecer aquilo que Deus nos deu para fazer. Beleza? Pode falar. Ótimo. Sim. O Espírito sempre nos capacita com dons. Não existe cristão que não seja capacitado por dons. Não existe. Todos nós temos algo para servir na igreja. A gente só tem que descobrir e orar ao Senhor para que Ele nos ajude nisso. Terceiro, ministros deveriam trabalhar para serem trinitários em suas pregações. Isso aqui parece que é mais para mim, né, que sou o pastor aqui que prega. Mas a igreja tem que observar isso nas pregações que ouve, nos pastores que escuta pregando. Lá em Efésios 2,18, Paulo mostra a salvação como uma obra trinitária, não só do Filho. Então, primeiro ele mostra a obra do Filho separadamente, mas depois o que ele faz? Ele junta e mostra como é que isso reflete na Trindade por completo. A ideia aqui é que... Acabei de ler isso, né? A ideia aqui é que os pregadores eles devem fazer dessa forma. Ele precisa mostrar o evangelho como obra do Deus Trino. E a igreja precisa observar e aprender dessa forma também. Você vai ver sempre um pregador, quando ele pregar, ele vai separar coisas, né? Ele vai, esse versículo aqui, essa palavra aqui, essa questão, essa doutrina aqui. Mas ele não pode terminar a sua mensagem sem juntar essas coisas e aplicar para o seu público, e aplicar para o povo de Deus, para a igreja. Ele precisa terminar o trabalho dele. Por exemplo, nesse próprio texto que a gente leu, de Efésios, Paulo faz exatamente isso, né? Ele separa a obra de Cristo e depois ele junta. E é certo que que são vários versículos aí que tratam mais da obra de Cristo separadamente, e um versículo ali que depois junta tudo, que é o versículo 18. Mas não é isso que significa que a obra precisa ser esquecida, que é a obra da Trindade. A gente precisa mostrar que o Deus Trino, Ele é o Deus que nos salva. Nós não somos salvos só por aquilo que Jesus faz, mas tem todo um plano em cima daquilo que Jesus faz, que é a obra trinitária. A gente tem que sempre ter na nossa mente que o nosso Deus é um Deus trino e tem toda uma obra da Trindade envolvida no trabalho. Por fim, a última. O trabalho do Deus trino deveria nos proporcionar um grande conforto. Permita que sua fé descanse sobre a Trindade. Descanse no único Deus verdadeiro e em cada pessoa da Trindade em particular. Se o trabalho das 3 pessoas da Trindade não consegue te confortar, então o que é que vai conseguir? Por exemplo, se você tem uma fé fraca, então peça ao Espírito para nutrir a sua fé. Não é Ele que te dá capacidade para isso? Peça ao Espírito para nutrir a sua fé que você já possui, para você ser capacitado. Ou então, se você se preocupa com o seu pecado, você precisa se lembrar daquilo que Cristo fez. Ele pagou todos os seus pecados na cruz. Você precisa se preocupar com o seu pecado? Claro. Mas você pode ter conforto que Cristo já pagou o preço de todos eles na cruz do Calvário. E se você se encontra em sofrimento, abandonado, sozinho, lembre do Pai. O Pai que acolhe os seus filhos para si. Enquanto o inimigo sussurra nos nossos ouvidos que a gente está sozinho e está sofrendo e não tem salvação para a nossa situação, olhe para o Pai que nos ama de tal maneira que deu o seu Filho por nós. Olhar as pessoas da Trindade nos assegura na nossa piedade pessoal. Por fim, para concluir, o objetivo da aula de hoje é nos lembrarmos que precisamos nos tornar conscientes de que o que diferencia o nosso Deus de qualquer outro é que Ele é um Deus trino. E assim a gente deve começar a pensar
e a viver conforme Paulo nos mostrou hoje, né? Em aproximação ao Pai por meio de Cristo, pelo Espírito Santo, em tudo aquilo que a gente fizer. Amém? Vamos tentar ter uma vida mais trinitária. E hoje, então, a gente termina a parte do Pai. E, se Deus quiser, semana que vem nós iniciaremos a parte específica da doutrina do Filho. Beleza? Eu vou orar e se alguém tiver alguma questão para trazer, alguma pergunta para fazer, estarei aí para responder. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, pelo Teu ensino a nós a respeito da forma como o Senhor se revelou a nós, um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo que o Senhor é. Nos ajude, ó Deus, a ter consciência disso. E não só dizer que o Senhor é um Deus trino por definição, mas que isso permeie, ó Deus, o nosso coração e que saibamos, ó Deus, que em todas as áreas da nossa vida nós podemos confiar que o Senhor é um Deus Pai, aquele que nos acolhe, que o Senhor é o Deus Filho, aquele que se entrega por nós e podemos ser confortados nisso. E o Senhor também é o Deus Espírito que nos capacita, mesmo quando estamos em dificuldade. Nos ajude a pensar sempre nessas coisas. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.